Olá, uma satisfação estar com você mais uma vez, cumprimentá-lo no programa Tempo com Você. Estamos aqui através da Fonte TV e também pela internet para todo mundo. E o assunto hoje, nós vamos falar sobre juventude, vamos falar sobre saúde mental do jovem, vamos falar sobre a busca intensa que a juventude hoje tem atrás de algo que vai satisfazer o seu ego. Como é que eles vivem nas faculdades, nas universidades, quais os prós e os contras dessa busca tremenda que hoje esta geração jovem está buscando. E o meu convidado de hoje é o pastor Pedro Filho, que é cantor, compositor e escritor, está lançando um livro maravilhoso que fala A Busca, um Caminho para a Eternidade. É uma satisfação grande tê-lo aqui comigo e nós vamos bater um papo aqui sobre a questão dos jovens. Eu penso que você que é jovem, você deveria assistir esse programa, porque Deus vai falar com você em dados momentos aqui que vai te dar uma luz concernente a essa questão dessa busca que está no seu coração aí. Pastor Pedro, é uma satisfação tê-lo aqui comigo. Eu que agradeço, reverendo João Antônio, participar desse programa, né? Tempo com você. Muito bem, nós vamos discutir aqui sobre a questão da juventude. Pastor Pedro, nós temos observado hoje, um pouco mais atrás, na época que eu era jovem, e eu penso que isso não faz muito tempo, mas não vamos comentar aqui, era diferente as buscas da juventude. Até porque naquele tempo a gente não tinha muita malícia, a era da informação não tinha chegado ainda com essa força, porque hoje a informação está tremenda, ela vem de uma forma assustadora. Uma avalanche de informações, né? Algumas muito boas, outras distorcidas, outras más. Como é que o senhor está vendo essa juventude, essa busca dos jovens no sentido de encontrar algo que vai satisfazer a sua felicidade? Na verdade, a busca é algo que se deve buscar. Nós buscamos durante a nossa vida o tempo todo, mas existe um modo certo de se buscar, uma busca sadia. Então, como o senhor disse, com essa busca, essa avalanche de informações para os jovens nos dias de hoje, realmente ela vem como uma avalanche de tudo que pode ser bom e de tudo que pode ser ruim e danoso para o jovem, para a sua personalidade que está sendo formada. Então, isso com certeza vai trazer, de um modo pequeno ou grande ou gradativo, um problema lá na frente, no seu psico, na sua formação cultural, intelectual. O senhor acha que há um perigo na questão do jovem hoje, eles se espelhar em alguém? Há um perigo de se espelhar em alguém errado, pastor? Com certeza. E um dos maiores perigos hoje são esses, né? Existem vários ídolos hoje, né? Que os jovens se apegam, seja um ídolo da música, um ídolo do futebol, um ídolo na televisão. E às vezes a televisão nós vemos que é muito, muito belo, muito atrativo, muito chamativo, né? É muito forte. Isso, mas qual o verdadeiro sentido daquilo? Né? Nós temos aquela velha história do palhaço, fazia todo mundo rir, mas na verdade ele que precisava que alguém fizesse ele rir, vivia chorando pelos cantos, triste. Então, precisamos saber o verdadeiro sentido de se espelhar, né? Em quem se espelhar. E existe realmente essa busca, né? No meio dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. O senhor acha que uma parte dessa busca dos jovens hoje, às vezes até buscando em coisas que não vão encontrar o que eles esperam, é dada ao medo, às vezes o medo de não agradar, o medo de não ser vencedor, o medo de não sair bem na universidade, o medo de não formar, o medo de não casar. O senhor acha que pode existir isso? É engraçado, isso já deve começar desde a pré-adolescência, já começa, porque os jovens eles andam em grupos, né? E é um processo, é um período, reverendo, que ele está andando em formação de caráter. Né? E dentro dessa juventude, é aquele negócio, se você não vai, você é uma mocinha, você é uma mariquinha, é aquela coisa. E se ele não tem aquela personalidade, e que a princípio está sendo formada, mas que ele deve ter uma base em casa, onde pode se retratar isso na escola, ou seja, na faculdade, onde estiver, que ele tem que se embasar no que ele tem para a vida dele, ele vai ser fadado a caminhar de acordo com o que o mundo caminha, o que os amigos têm a oferecer. E muitas das vezes, esse oferecimento que se tem, ele não é positivo, ele é negativo. E realmente há esse conflito. O que eu busco, com quem que eu ando, eu tenho que fazer porque todos fazem. Né? Então, hoje isso é uma coisa complicada, muito séria, que tem que ser revista, que tem que ser trabalhado. Infelizmente, o senhor é pai, sabe que às vezes você não pode estar com seu filho 24 horas.
né, caminhando com ele. Então, o que você puder passar, com certeza você vai passar com o maior carinho dentro de princípios cristãos, dentro de uma base familiar coerente e sadia. Essa questão eu quero voltar a bater numa tecla aqui, a questão dos medos, né? Medos. O medo de não agradar, que Isso. às vezes leva a uma baixa autoestima, o jovem. Porque o sistema lá fora é assim, a escolha é para os melhores. Só os melhores estudam em melhores escolas, só os melhores vão para o exército, só os melhores vão para a aeronáutica, só os melhores recebem elogio. E a pessoa, quando ela se sente, às vezes, naquele medo de não ser um dos melhores, corre o risco dela entrar em estado de depressão? Com certeza, eu creio que sim. Eu tenho uma unidade que nós administramos e mamãe estava comentando, nós trabalhando sobre o livro, ela comentando o seguinte, ela despertou, ela teve um clique. O filho de manhã era natação, aula de balé, escola, tal, e aquela cobrança é 10 e 10. Mas e aí, e cadê a vivência do filho? Ele não pode errar? Será que ele não pode falhar em algum momento? Será que existe um equilíbrio ou é aquele estado de excelência plena? Onde nós, homens, onde já somos falhos por excelência, podemos falhar ou temos que ter essa margem. Então ela acordou, mas ela viu que ela estava criando não um filho, um robô, para a sociedade consumista, uma sociedade onde só os melhores têm que passar. Então isso tem que existir esse ponto de equilíbrio. E cadê o pai que brinca de cavalinho com o filho? Cadê o pai que conta história para o filho? Cadê o pai que beija o filho? Então, assim, a sociedade prepara de um modo muito íngreme, muito pesado, a questão da excelência excessiva, né? Mas nós como homens, principalmente uma criança, onde o caráter está sendo formado, a personalidade está sendo construída, tem que ter uma medida, uma coisa muito... Tem que ter um equilíbrio, muito equilíbrio para ser trabalhado. É verdade que família é um desafio, né, pastor? Família é um desafio. A gente percebe que a criação de filhos, por exemplo, o professor Mário Sérgio costuma dizer que às vezes nós queremos que a escola eduque os nossos filhos. Na verdade, não é isso que acontece. Não é isso que acontece, exatamente. A educação é ter a responsabilidade dos pais, né? A escola escolariza... Engraçado que isso até na igreja, né? Às vezes muitos pais pensam que a educação, a igreja tem que dar para o filho. Na verdade, às vezes... Tem pessoas que, vamos dizer assim, sem conhecer, trazem as crianças e dizem, ó, tá aí na igreja, agora eu quero que vocês me devolvem educados. Não é verdade? É verdade. A verdade, a igreja discipula, né? Faz um tratamento religioso muito interessante, mas a educação é 100% dos pais. Nós vamos voltar com esse assunto e vamos falar no livro. Eu quero que você que está me assistindo, fique conosco, o programa Tempo com Você continua. Nós estamos batendo um papo legal aqui sobre juventude. E que saudade de juventude. Mas nós estamos aqui falando sobre você e nós queremos te abençoar com o nosso diálogo de hoje do programa Tempo com Você. Vila Del Castro, armários planejados. Alta qualidade. Sofisticação. Conforto, inovação. Durabilidade e design. Vila Del Castro, armários planejados. 62 3592 1214 e 9982 3846. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse, quando acontecer essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296 2073. Muito bem, voltamos aqui com o programa Tempo com Você. O papo aqui está legal com o pastor Pedro, ele é escritor, ele é cantor. E daqui a pouco nós vamos falar sobre o livro que ele está lançando, que é algo extraordinário para os jovens. Mas nós vamos conversar mais um pouquinho aqui sobre essa questão do desafio de criar filhos, esse desafio de
acompanhar essa mentalidade poderosa dos jovens hoje. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a experiência que o senhor tem aí, trabalhando com jovens, né? Qual o êxito que o senhor tem tido, que o senhor tem visto assim, levando os jovens até a Cristo. Porque, na verdade, existe uma juventude que ela tem uma percepção maior do mundo espiritual. Existe uma outra que não quer nem envolver com isso, porque acha que é se tornar careta, que se tornar uma pessoa inadequada e tal. Qual a experiência que o senhor tem, assim, no sentido hoje da aceitação do evangelho no meio jovem? Hoje, os nossos jovens, eu creio que eles não precisam mais de bens materiais, de apetrechos que o mundo oferece. Eles já têm tudo na mão. Você pega uma criança com 8 anos, 7, com iPhone, entendeu? Com Instagram, com WhatsApp, com coisas assim que você fala, ligar tudo isso de uma tem maneira coisa que você chega, eu chego com a minha sobrinha de 12, tem que mandar uma localização, tem que fazer isso, é isso aqui, ó. Então, os nossos jovens já têm isso tudo. Na verdade, eu creio que eles precisam de Jesus. Porque mesmo tendo todo aparato, toda a tecnologia, paz do lado, presente, existe um vazio constituído por Deus para nós seres humanos, que só Ele pode preencher. Só Ele. Então isso é muito importante. Os nossos jovens, eles precisam ter Cristo, intimidade com Cristo. O resto é consequência. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas, todas vos serão acrescentadas. Né? Só que nós, nessa dinâmica, nessa correria, vai se esfriando. Olha que coisa interessante, reverendo. Antigamente uma pessoa morria, um ente nosso morria, eu estava observando isso esses dias. Era uma semana o pessoal chorando, um mês a pessoa chorando, se entristecendo. Hoje as pessoas não têm nem tempo para isso. Uma pessoa morreu, ele enterrou, acabou, vamos correr que a vida continua. Perdeu-se aquele vínculo. No dia seguinte No dia seguinte parece que tomou anestesia. Eu não quero nem morrer, eu quero ser arrebatado. Não vão morrer não, vamos ser arrebatados para não passar por isso. Mas né, isso assim, é uma coisa assim que você vê se diluindo, o amor está esfriando. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, quando nós tratamos da questão dos jovens, de hoje para o mundo, os jovens é o relacionamento que vai estender. Hoje nós temos igreja de todo tipo, de todo modelo. Igreja para o surfista, igreja para o skatista, igreja de Bíblia rosa, branca, amarela, Bíblia do jeans, Bíblia de tudo quanto é jeito. Tudo. Da garota, do garoto. Né? Mas se não partir do jovem o interesse de buscar Cristo, abrir a porta, deixar ele reinar, não vai acontecer. Ele vai ser uma pessoa normal, natural, vazia, carente de Deus, suscetível a vários problemas, a ocupar um vazio onde era Deus que teria que preencher. Perigoso, né? E deixando isso acontecer. Enveredar nas drogas, achando que vai encontrar alguma coisa. Achando que tem uma verdadeira liberdade, né? É complicado. Essa velocidade da vida tira a qualidade, né, pastor? Tira a qualidade. Na verdade, para as nossas 3 idades, né? Adolescência, a juventude e a terceira idade, nós podemos aprender nos livros que Salomão escreveu. Com certeza. Ele escreveu um quando ele era jovem, onde ele fala só de emoções. Exatamente. Ele escreve quando ele é adulto, ele fala de conquistas. E ele escreve quando ele é idoso, falando daquilo que conquistou, daquilo que ele tinha perdido. Vamos falar um pouquinho do livro aqui, o livro que você está lançando. A Busca, um caminho para a eternidade. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o livro, o senhor me deu de presente, sobre a linguagem desse livro que vai ajudar a juventude, ajudar os jovens que, com certeza, está precisando de uma direção, você que quer ser um camarada fora de série amanhã, não enveredar em drogas, não experimentar nada dessas coisas, esse livro vai trazer a resposta para você. Fala aí para nós. Vamos lá. A Busca, um caminho para a eternidade. É uma ficção, é uma aventura onde 5 jovens de vários lugares do Brasil, cada um com a sua crença, com a sua fé, com o seu problema, com a sua crise, como eu, né? Como nós que enfrentamos crise, eles se encontram de um modo bastante incomum no Rio de Janeiro. Eu quis trazer bem essa realidade para o Brasil, eu coloquei até o Cristo Redentor aí na capa, porque a gente lê muito livro, principalmente nessa área de ficção, que só traz lá fora, né? Ou é um mundo exterior, ou é um local longínquo, tal, não. Ficções eu malucas, quis trazer principalmente nossas qualidades do Brasil, né? O Cristo Redentor, Brasil, cada um é de uma cidade, é de um lugar do Brasil, onde cada um tem o seu problema e sua crise. Certo. Onde em determinado momento eles são observados por um ser, que eu não vou falar aqui quem é, que observa a vida deles, se entristece muito com a vida de cada um deles que estão vivendo. Certo? E ele faz um comparativo. Será que o sacrifício de Cristo foi em vão? Será que não teve sentido? Aí ele pega e fala para o João, não, teve um sentido sim, não foi em vão.
e começa a trabalhar o caráter de cada um dos seus jovens, a fé deles é trabalhada, eles enfrentam lutas espirituais, onde os problemas são aflorados, e só através da oração, através da fé, num Jesus poderoso, que eles podem alcançar a libertação, que eles podem alcançar um compromisso, uma satisfação para o coração, para o âmago da alma. E aí nós tratamos vínculo familiar, depressão, tristezas, os medos, as crises, né? As fases da vida, né, que acontecem, a desobediência aos pais, o que isso ocorre na vida de cada um deles, entendeu? E o que é um o livro projeto de leitura de Deus fácil, é um livro bem fácil, com algumas figuras, uma leitura bem tranquila, né? Com alguns personagens aí para abrilhantar a história. Está em todas as livrarias de Goiânia? Isso, nós fizemos o lançamento no último dia 9 na FENAC, no Shopping Flamboyant. Ele está sendo vendido em toda a livraria FENAC do Brasil, em Goiânia, nas livrarias Jerusalém, né? Jerusalém, em algumas outras livrarias, e pelo nosso site também, pedrofilho.com, você pode encontrar o Vamos anotar que está aí na tela. E o CD? CD, esse é o nosso segundo trabalho, CD Livres, nós lançamos em 2012, né? Um CD que a gente tem rodado aí no Brasil, ministrando nas igrejas, né? A palavra cantada e pregada. Que louvores congregacionais, eu interessei. Louvores aqui. congregacionais, Vamos. Temos canções em parceria também com alguns amigos compositores, né? Tem a música Alegria, que é uma música minha com o Anderson Freire, né? Tem uma música Não Vou Desistir, que é uma música assim, dele. Né, tem. Eu só não posso falar que eu estou no peso, rapaz. Você falar que está no peso, isso é porque ele está mais um pouquinho, né? Legal. Um pouquinho foi bem perto, né, reverendo? Pocão, né? Pocão, porra, mas... Isso aí, mas assim, né, nós estamos aí há alguns anos já na caminhada, né? Ministrando a palavra, louvando ao Senhor, com o intuito de trazer, de chamar as pessoas para a adoração, né, através do louvor. Sim. E os nossos jovens através da leitura, né? Que são nossos futuros pastores, os formadores de opiniões de amanhã, né? Com certeza. A leitura ela liberta, né? Tem até um ditado que quem sabe ler e não lê, não tem diferença do analfabeto. Não é verdade. Na verdade, você tem que exercer aquilo que você sabe para que isso possa abrir espaço para mais. Né? É verdade. Sabedoria não compartilhada é sabedoria que acaba. Eu li num livro que um livro aberto, até o vento vira folha, né? Basta que você pegue e lê, né? A informação está toda ali. Está tudo aqui. Tudo ali. E hoje está muito fácil. Eu quero te agradecer pela presença. Para mim foi muito bom esse papo nosso aqui. Espero que na oportunidade possamos estar juntos novamente. Espero que os jovens que assistiram, que estão assistindo o programa Tempo com Você vê que o pastor Pedro é um pastor jovem, ele está falando aqui de experiência extraordinária que serve para você que está nos assistindo. Deixe as suas considerações finais, nós temos os seus contatos, né? Seria interessante que você adquirisse esse livro, né? Para que a gente possa pegar essa ideia de um jovem de mente sadia. Em nome de Jesus. Reverendo João Antônio, eu que agradeço a oportunidade de estar no seu programa Tempo com Você. É uma honra para mim, para o nosso ministério, poder estar aqui, poder falarmos um pouco do amor de Cristo, da criatividade de Cristo, seja na leitura, seja no teatro, no cinema, que isso é uma coisa muito importante que gera a atenção dos nossos jovens. O livro A Busca, Um Caminho para a Eternidade, você pode encontrar nas melhores livrarias de Goiânia, né? Pelo nosso site pedrofilho.com. Nós temos o hot site do próprio livro, pedrofilho.com/a busca. Vai ser um prazer atender você, atender a sua igreja, né? Para um chamado e também, principalmente nas escolas, onde nós estamos levando o nosso livro também. Muito bom. Tá bom, muito obrigado. Obrigadão pela presença. Deus abençoe. O programa continua com você. Daqui a pouco eu trago uma palavra de Deus para o seu coração. Todos os domingos, às 9 horas, a igreja se reúne para estudar a palavra de Deus. Tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Eu estive analisando e o Espírito Santo falou ao meu coração que esse versículo é real, verdadeiro, dependendo da nossa reação. Se nós não soubermos reagir às coisas ruins que nos acontecem, nós não vamos fazer com que isso coopere para o nosso bem. No prédio da Igreja Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Muito bom, voltamos com o programa Tempo com Você. Papo legal que nós batemos aqui com o pastor Pedro, essa figura de pessoa, essa pessoa maravilhosa que nós vimos aqui, essa questão da juventude, falamos sobre os jovens.
E quando fala de juventude me dá uma saudade, mas o tempo passa e eu tenho certeza que você que assistiu esse programa, você aproveitou cada uma das palavras aí, para que você seja preparado para que esse mundo bruto que está aí não deturpe a sua personalidade. Eu gostaria de registrar hoje o nome de algumas pessoas que estão assistindo e acompanhando o programa Tempo com Você, que tem entrado em contato conosco pelo WhatsApp e também pelo telefone. A Lúcia Rodrigues, a Rejane Alves, Geraldo dos Santos, Paulo de Tárcio, Ronaldo Cardoso, Jonathan, Elaine, a Meire, Vânia e também a Nilva Matias de Oliveira. São pessoas que estão assistindo a gente. E nós temos pessoas aqui como a Vera Nunes, que está nos assistindo lá em Genebra, na Suíça. Um abração para você e sua família aí, Vera. Maria Aparecida, Selene Santos, Tatiana, Márcia, que está nos assistindo, Isaías, Lúcia, outra Lúcia aqui, duas Lúcias, Sônia e todos vocês que estão acompanhando o programa Tempo com Você. Eu gostaria de deixar uma palavra hoje concernente a tudo que nós conversamos. Eu imagino, pela palavra de Deus, eu posso perceber isso e posso imaginar que o nosso bem maior é a nossa família. A nossa família é algo precioso que Deus nos deu. Todo sucesso começa dentro de casa. E nós percebemos que, às vezes, nessa correria do dia a dia, como nós conversamos aqui com o pastor Pedro, esses valores têm sido esquecidos. Às vezes, em nome do ter, nós temos esquecido do ser. Muitas vezes, quando nós conversamos com um pai de família que não tem tempo para os filhos, ele sempre tem uma desculpa dizendo, mas eu estou correndo atrás daquilo que é para eles. Mas muitas vezes não é para eles que eles estão querendo é o com eles. Eles querem você perto deles. Muitas vezes nós temos visto muitas historinhas que se contam, um filho que indagou do pai quanto que seria uma hora de trabalho dele. E aquela criança começou a juntar umas moedas e perguntaram para quê? Disse que era para pagar o pai pelo menos uma hora para que ficasse com ele. São historinhas que a gente vê e que retrata de fato a tristeza que a gente vê hoje dessa correria e dessa ausência do companheirismo dos pais com os filhos. E eu queria te dizer, meu amigo, que quando você, no meu caso, minha família já está formada, eu tenho um filho com 32 anos, uma filha com 27 anos, eu tenho duas netinhas maravilhosas e tenho um neto maravilhoso, um neto com 7 anos, as duas netinhas, uma vai fazer 3 anos, a outra vai fazer 1 ano. Então eu percebo o quanto é maravilhoso você viver em família. Quanto é maravilhoso você conversar com o filho e ver a mentalidade dele, aquela mentalidade sadia, aquele comportamento que você produziu nele, não tem nada melhor. Eu hoje, se eu fosse embora hoje, se eu morresse hoje, eu morreria com uma alegria no meu coração de ter deixado um caráter, ter deixado minhas marcas nos meus filhos. Outro dia eu vi o meu filho dizer algo que eu achei muito interessante. Ele disse, se eu conseguir ter pelo menos 50% da sabedoria que meu pai tem, eu serei um homem vitorioso. E isso me deixou, assim, sabe, feliz da vida, por perceber que meu filho, ele me vê como o herói dele. A coisa mais triste que existe, que nós conversamos aqui com o pastor Pedro, é quando o professor é o herói do filho, ou algum artista da televisão é o herói do filho. E o filho não gosta da casa, não gosta do pai, não gosta da família. Às vezes é simpático a pessoas de fora, mas não são simpáticos à família. Eu queria dizer para você, nada que você ganhe lá fora compense perder o que você tem em casa. Porque é na casa, todo sucesso começa em casa, assim como a força de uma árvore está nas raízes, a força de um homem, de uma mulher, segundo a Bíblia Sagrada, está na família. Nada compensa perder esse valor que nós temos na família. Eu queria, nesta oportunidade, terminando o programa Tempo com Você, dizer isso para você. Não terceirize a criação dos teus filhos. Ainda que você goste de trabalhar, ainda que você goste da sua empresa, assim, você é uma pessoa empreendedora, mas tenha um tempo para os teus filhos.
tem um tempo para a sua família. Você vai perceber isso no decorrer dos anos, você vai perceber que não foi um tempo gasto, foi um tempo investido, foi um investimento que você fez. Eu reúno com a minha família todas as quartas-feiras ou todos os domingos, nós comemos na minha casa, ao redor da mesa, e nós conversamos. Eu fico vendo os meus netos correndo da minha casa, vendo os meus filhos sadios na minha casa. Nada pode substituir isso. A família é a coisa mais sagrada que nós temos. E eu quero orar agora, um pouquinho, nesse finalzinho, eu quero fazer uma oração por você. Pastor, como é que eu posso fazer com que a minha família seja uma família estruturada? Por mais que você lê alguns livros, isso é muito importante, você vai encontrar o respaldo para fazer uma família estruturada na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um manual de como viver na juventude, ou melhor, na adolescência, na juventude, na meia-idade, na terceira idade. A Bíblia, ela responde por si mesma de como você tem uma família estruturada. Procure ler a Bíblia, procure frequentar uma igreja evangélica onde pregam o Evangelho, onde prega a Bíblia, e você vai ver como a sua família vai criando corpo, vai criando estrutura, e você será um homem ou uma mulher feliz ao perceber que a sua família tem estrutura. Vamos orar um pouquinho, eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida nesse finalzinho de programa. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pela oportunidade que nós tivemos de estarmos aqui juntos, eu, pastor Pedro, conversando sobre esta maravilha que são os jovens do nosso país, da nossa cidade. Meu Deus, não deixe o diabo minar o futuro dessa gente. Não deixe o diabo destruir, Senhor, os sonhos dessa juventude em nome de uma busca em algo errado. Mas que a tua mão esteja conduzindo esta geração para uma geração futura muito mais abençoada ainda. Nós abençoamos as famílias, os familiares que estão nos assistindo, os jovens que estão nos assistindo. Dê a eles a tua direção, a tua orientação, a tua bênção nesta hora. No nome de Jesus é que nós oramos, para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo, e que assim seja. Amém e graças a Deus. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Tempo com Você, aqui pelo Canal 5, na Fonte e para todo mundo através da internet. Entre em contato com a gente através do WhatsApp, falando como você está assistindo o programa aí, faz um comentário. A proposta desse programa é levar até você informação que te ajuda, informações que te acrescente. Um abraço em todos que assistiram, um abraço em você que está me assistindo, um abraço de verdade mesmo, viva Cristo e até o próximo programa, querendo Deus.